Son e Rick, Regan e Swift assentiram com ar sério. O protagonista achou que o grande problema de Chino era a honestidade, porque este homem não era daqueles que pensam em armar uma armadilha, imaginando o homem em cima de um monte de corpos queimados. Ele pensou que era por causa desse charme. Muitos confiavam nele, e o caçador de cães se aproveitou disso. E o quebraram. Havia um arranha-céus na rua. Johan disse que Swift seria o líder. Na ausência dele, o garoto avançou na ponte, pensando que sua equipe sempre seria a prioridade. A estação de metrô estava vazia. Aya e o Corpo Longo se esconderam na esquina, segurando suas armas em alerta. As portas do café eram de vidro. Não havia ninguém atrás do balcão. Os oponentes estavam sentados à mesa. Frente a frente, Chino sorriu, elogiando o interlocutor por sua autoconfiança. O jovem sorriu de volta e disse que o inimigo não era de armar armadilhas. De repente, os olhos do homem se alargaram, franzindo. Ele perguntou se o inimigo realmente sabia sua identidade. O protagonista confirmou e observou que o inimigo não conhecia. Havia um refrigerador na esquina. E quando perguntado como sabia disso, Johan respondeu que queria lhes contar. Mas eles não acreditaram nele mesmo assim. Os lábios de Chino apertaram-se. Ele ergueu uma sobrancelha surpreso quando soube que seus homens foram os primeiros a atacar. O garoto franziu a testa e perguntou se o inimigo não sabia disso, ao responder afirmativamente. O líder dos sobreviventes lembrou-lhe que era o inimigo quem controlava o acampamento. O jovem apoiou o queixo na mão. Ele sugeriu que era uma divisão interna, havendo provavelmente forças no acampamento que insistiam em atirar nos invasores. O homem fechou os olhos e sorriu. E disse que era impossível descobrir durante uma conversa simples. De repente, franzindo o rosto, ele sugeriu a presença de um espião no acampamento, colocando as mãos na mesa. O protagonista respondeu que não era assim e levantando-se da mesa. O líder do grupo disse que ainda seria melhor assim. Abrindo a geladeira, ele pediu desculpas. Que sua equipe atacou primeiro, mas o inimigo invadiu seu território, ignorando o aviso. Tomando uma lata de refrigerante do refrigerador, explicou que havia colocado um sinal de alerta no ponto de encontro. Eles pararam na estação e perguntaram se os sobreviventes não haviam franziu a testa, lembrando-se do zumbi pregado na parede. Ele achou que era por isso. Havia um sentimento muito estranho vindo dali. Manter uma expressão séria. O garoto queria perguntar algo, lançando-lhe uma lata de refrigerante. O homem disse ele estava pronto para responder a qualquer número de perguntas. O líder dos sobreviventes perguntou como o grupo soube que eles viriam. Desde que os soldados se prepararam para a chegada deles, rápido, o líder da gangue sentou-se, com um olhar pensativo e uma testa franzida. O jovem mencionou o nome do acampamento Shenyang. Yoni sorriu ao olhá-lo. O negócio era muito importante para os mercenários, e apenas o acampamento conhecia destino e rota dos sobreviventes, acreditando que era impossível obter algo sem pagar nada. O protagonista confessou ter sido descuidado. Tomando um gole da lata, Chino confirmou. Johan perguntou o que os unia no acampamento Shenyang. O homem sorriu e respondeu: eles simplesmente não atacam o acampamento. E o acampamento compartilha as informações necessárias. Havia uma pilha de corpos e máscaras mortas no chão. O acampamento poderia ter fingido ignorância. E fugiram, mas não tiveram escolha. Depois dos remanescentes, servos do caçador de cães foram mortos. O líder do grupo ameaçadoramente disse que Shenyang sabia muito bem. Ele sempre paga suas dívidas.
Encolhendo os olhos, o cara achava que o conhecia melhor do que ninguém. Agarrando o fio em sua mão, Shinnô explicou que não poderia simplesmente deixar os sobreviventes ir, porque seus camaradas morreram por suas mãos. O jovem franziu o senho severamente e disse que os soldados atacaram primeiro, é por isso que seu camarada morreu. Encolhendo os ombros, o homem retrucou que o inimigo atacou primeiro, ignorando o aviso, e que não poderia deixar ir os que mataram seu camarada. Brads irão em paz. O garoto tirou algo do bolso, agarrando a arma em suas mãos. O protagonista achou inútil e perguntou por que negociações eram necessárias. Então ele olhou para cima, surpreso, ao saber que o inimigo queria encontrá-lo, para se conhecerem e agradecerem. Shinnô, sorrindo, lembrou-lhe: esse era o homem que lidou com um caçador de cães. Isso garantiu a sobrevivência de seu acampamento. Os heróis sentaram-se em lados opostos. Joaquim, coloque a arma de lado. E perguntou por que arriscaria tanto. O homem respondeu que era seu dever. O garoto chamou de estupidez, colocando as mãos na mesa e rindo. O líder elogiou o líder dos sobreviventes pela sua sinceridade. Havia caixas de papelão no chão. O garoto sugeriu que eles simplesmente os deixassem ir. Ele não lutou, pois era movido por um senso de dever. Chinos, que eles falavam com ele como se o conhecessem bem. Abrindo a boca, o protagonista disse que o conhecia melhor do que qualquer um, apresentando seus antigos amigos, ao lado de todos os aliados. Ele perguntou sobre o Sion. Sang e Sang-bu estavam fazendo. Os olhos do homem alargaram-se em choque. E ele perguntou quem era seu interlocutor de verdade. Franzindo, o garoto supôs que seu oponente, ele não havia contado aos seus companheiros atuais. Disse que trabalhava para o DT, embora não fosse um grande segredo. O líder da gangue bateu com força na mesa. Furioso, ele repetiu a pergunta. John explicou que era difícil acreditar, mas tudo o que ele disse era verdade. Brutalizando os dentes, Shinnô mandou que ele respondesse imediatamente, encolhendo os olhos. O garoto respondeu que voltou ao passado. Ao saber que houve um apocalipse de zumbis na vida no qual passada, ele sobreviveu por 3 anos. O homem franziu as sobrancelhas, surpreso. O jovem franziu as sobrancelhas seriamente e acrescentou que se conheciam e foram camaradas por 1 ano. Lembravam-se de terem caminhado entre explosões, com metralhadoras nas mãos. O protagonista disseram que enfrentaram um caçador de cães, mas perdeu, fechando os olhos. O líder do grupo disse que isso não fazia sentido e soava como as alucinações de um louco. Johannes disse que conhecia ele e sua irmã mais nova bem, mas estava em uma situação sem esperança. A boca de Shinosuke se abriu surpreso, ao reflexo de seus olhos. O cara sugeriu que parassem de brigar. Como ele não queria o atual ou os companheiros morrerem, a sombra do cabelo caindo sobre os olhos. Os heróis olharam-se em silêncio. Sentado na mesa, franzindo o rosto, o jovem questionou se acreditaria em suas palavras. Com uma arma na mão, ele decidiu que precisavam se unir. Senão, teriam que lutar. Abrindo a boca, o homem concordou sorrindo. Os líderes da gangue não se viam há muito tempo. O líder do acampamento de sobreviventes abre a boca, chocada, estendendo a mão. Sheno disse estar feliz em encontrar alguém, quem o conhecia há vários anos, mesmo que o sentimento não fosse recíproco. Os heróis apertaram as mãos, e o homem percebeu, pela expressão no rosto de seu interlocutor, que também estava feliz em vê-lo. E perguntou se ele deveria mostrar cortesia ao seu ex-companheiro. Risando, o protagonista percebeu que o velho amigo não acreditava nas palavras. As mãos deles estavam apertadas. E o Han
Pensou que ainda se alegraria em encontrar Swift Hagan se ele morresse de novo e voltou ao passado, sorrindo largamente. Shinnok disse que o amigo já havia feito um ótimo trabalho. 2 vezes colocou as mãos nos quadris. O cara perguntou como estavam os outros. Os heróis se levantaram da mesa, desviando-se. O homem respondeu que Sumi e Xiongua morreram e pediu para não perguntar como aconteceu. Irritado, o garoto pensou que eles não deveriam ter morrido em 3 anos, mas morreram nos primeiros 10 meses. O apocalipse zumbi só começara. 3 meses antes, já haviam mudanças significativas. A garota, com a cabecinha baloiçante, sorriu em suas lembranças. A ex-namorada dele era o líder da gangue, deu um soco na parede e xingou, segurando o punho na rachadura. Ele pediu desculpas por não saber onde colocar suas emoções. Acreditando que seu velho amigo não poderia proteger deles, o caçador de cães. O protagonista fechou os olhos e declarou que já os vingara. Encolhendo os dentes, Sheno disse que, mesmo desmembrando Jong-un, não seria suficiente. Angustiado, ele esperava que o caçador de cães sofresse bastante antes da morte dele, lembrando da morte do caçador de cães no incêndio. Iwan disse que não só o matou, mas cortou o cadáver em pedaços. O homem inclinou-se e o agradeceu, dizendo que o fez se sentir um pouco melhor. A cafeteria da estação era luminosa. Risando levemente, o garoto disse que era bom ver o amigo. Depois de muito tempo, pediu para voltar ao assunto. Rindo de volta, o líder da gangue concordou. Lembrando que provavelmente se entenderiam, sentaram-se na mesa novamente. Shino ofereceu-se para lutar, mas o garoto recusou, dizendo que ele estava apenas se segurando. O homem engoliu nervosamente, fazendo uma cara séria. Ele disse que perdoaria a morte de seus camaradas, porque o cangaceiro estava morto. Risando, o líder do acampamento agradeceu-lhe. O líder pediu que ele não voltasse ao seu território. Mais uma vez, desviando o olhar, ele explicou que um motim começaria e ele seria removido do cargo. O líder do acampamento, se estranhos passassem pelo seu território. E sua posição já era instável. O protagonista, franzindo o senho, percebeu que estava certo. Shino não conseguiu tomar o acampamento, apesar de sua força, porque careciam de coragem e união. Os homens olharam para o comandante no palanque. O homem de óculos sorria. Havia um espião no acampamento. Quem havia sido plantado pelo caçador de cães antes. Johan disse que precisavam passar por aqui e sugeriu negociar com outras autoridades para resolver tudo. Seu cabelo cobria os olhos. Arranhando o queixo, o homem disse que o Sr. Moon era seu conselheiro e talvez pudesse ser convencido a negociar. Levantando o rádio para si, o garoto disse que outra pessoa viria agora. A voz do outro lado anotou as informações, colocando as mãos na mesa. Shino percebeu que o interlocutor trouxe pessoas. Afinal, o jovem respondeu que seu velho amigo provavelmente fez o mesmo. Caixas de papelão estavam sobre as prateleiras de ferro. Usando o rádio, homem pediu ao Sr. Moon que viesse até eles. A porta do café abriu-se. O líder do acampamento arregalou os olhos de surpresa. Sun Shou entrou na sala. O homem perguntou o que o ex-funcionário fazia ali. O protagonista lembrou do encontro com o chefe da instalação industrial, equipe de segurança, em um café. Ele olhou ao redor e perguntou por que o homem estava ali. Shino perguntou se eles se conheciam. Sun Shou se aproximou do antigo colega e perguntou se ele foi quem os atacou. Yoen franziu e explicou o rosto que foram os soldados que atacaram. Primeiro, encolhendo os dentes.
O homem perguntou onde estavam seus modos. Porque foi abordado de maneira informal, o cara se levantou e ele respondeu que não era uma empresa nem uma escola. Então, o interlocutor precisava monitorar seu discurso ao comunicar-se com o líder do acampamento. Sonshil o insultou com um sorriso. Chinó pediu que ele cuidasse das palavras. Com os braços estendidos à ex-empresa, o líder explicou que o homem era um mentiroso ao trabalhar na empresa e que ele foi demitido por falta de comparecimento. Desviando o olhar, o garoto achou que havia jogos políticos. Começou a apontar o dedo para ele. Tang Cho afirmou ter matado 7 de seus companheiros e que o resto das pessoas estava preocupado enquanto as negociações ocorriam aqui. Olhando para o lado, o protagonista achei que o ex-chefe não mudou nada. Então, Alan culparia Chinó pelas negociações desmoronando. Ele continuou apontando o dedo para ele. O homem gritou que não seria suficiente apenas matar os invasores. Agora mesmo, Oan pegou o rádio e pressionou o botão. Olhando preocupado para ele, Sieng Cho perguntou o que era, olhando-o com severidade. O garoto lembrou que ele havia prometido matá-lo. Se o homem tocasse nele, o orientador do acampamento encolheu os dentes com desagrado. E o garoto, ele se afastou e disse que se alegrou em ter conhecido Chino. Enfurecido, ele acrescentou: seu velho não era tão capaz como fora em sua vida passada, e expressou pesar pelos que morreram primeiro. O líder da gangue arqueou as sobrancelhas e perguntou o que o interlocutor quis dizer. O protagonista deu um soco forte no estômago de Sonshou. O homem caiu ao chão, agarrando a área onde fora atingido. Johan atirou nele na cabeça de imediato. Chino perguntou o que estava acontecendo. A boca aberta, em fúria. O garoto apontou a arma para ele e pediu-lhe que fosse gentil. O homem estendeu as mãos para os lados. E o garoto explicou que nunca mentiu. E que tudo o que ele havia dito era verdade. Segurando a arma na frente dele, ele disse que não poderia negociar com o homem. Quem não conseguiu controlar o acampamento, o espião de Sion, operava. O líder da gangue abriu a boca surpreso. Ao ouvir o nome do espião, formou-se uma poça de sangue sob o corpo morto de Sanchu. E o protagonista pediu a Chino que se mantivesse parado, porque não queria matá-lo com as próprias mãos. Encolhendo os dentes, o homem disse que ninguém queria lutar e que muitos de seus camaradas morreriam. Sem baixar a arma, Johan respondeu que a maioria dos mortos não seria de seu acampamento. Com o dedo no gatilho, ele perguntou se o amigo achava que aquilo era uma brincadeira. Alguém tossiu. A estação estava vazia. Uma estranha estrutura estava sobre 2 carros. Alguém perguntou o que era. Eles responderam que era uma placa de perfuração de armadura. Swift franziu a testa e perguntou de onde tiraram a armadura de metal. Hagan, ao seu lado, explicou que encontrou na obra. Eles perguntaram o que ele faria com isso. Agarrando os manípulos dos carrinhos. Hagan respondeu que essa parede seria um escudo. Isso garantiria a segurança do líder. Ao receberem o sinal, ninguém estava nos corredores da estação. Alguém queria falar? Swift desviou o olhar. E disse que achava que seu camarada era apenas um vencedor direto e musculoso. Perguntou se o camarada realmente buscava uma luta. Risando, a morena acrescentou que em momentos como este, tudo lhe servia. Hagan levantou uma sobrancelha, confuso. Swift olhou para baixo e perguntou se vai deixar o capitão no esconderijo do inimigo. Os homens atrás dele responderam negativamente. Os homens ficaram ao lado da placa perfurante de armadura. A morena explicou. Eles puxariam a parede para frente, enquanto os outros os cobririam. E perguntou se o atirador poderia ser confiável. Lon
bateu no peito e respondeu que sempre poderia ser confiado. Swift deu-lhe uma palmada nas costas e elogiou sua confiabilidade. O cabo gritou que sentia dor. 2 sons vieram do rádio, pendurado no seu casaco de flanela. Achando que era um sinal, o moreno levou o rádio até si e perguntou se o idoso estava pronto. Olhando para o rádio, ao ouvir que todos estavam prontos, ele anunciou o início da operação. Com os dentes cerrados, Reddy empurrou a carrinha. O homem correu atrás dele, o homem de chapéu vermelho. Esgueirou-se pela esquina. Ouvindo um som estranho, uma bala voou imediatamente para o seu frontão. Seus camaradas notaram o cadáver estava no chão. No outro extremo do corredor, soldados atiravam sem parar. Um homem com máscara preta disparava uma metralhadora. Pessoas com chapéus vermelhos tentavam romper a parede blindada. Swift atirava com uma pistola por trás. O inimigo largou sua metralhadora quando uma bala atingiu sua cabeça. Enquanto seus camaradas atiravam com uma pistola, segura seu rifle de assalto pronto. Adian puxou o pino da granada com os dentes. Ele olhou para fora atrás da parede e atravessou a concha em frente. Uma explosão forte foi ouvida. Ao atingir o inimigo, ouviu-se um grito humano. 5 minutos antes do confronto, no acampamento Wayne, nuvens pairavam sobre a estação de Nariendo. Calgu disse que a plataforma estava livre. O velho, em frente a ele, ordenado ir para a 9ª linha de metrô. Os soldados combateram os zumbis com machados. A equipe caminhou pelo viaduto, sobre o qual jazem os cadáveres de zumbis. O líder do pelotão chamou seu camarada. Com expressão preocupada, Calgu Bolt saiu. Ele foi ordenado a eliminar as pessoas que estavam em seu caminho. Um zumbi solitário caminhava pelo viaduto. Com um golpe poderoso, o homem cortou a cabeça, com um machado ensanguentado na mão. Ele avançou, os soldados o seguiram. 2 guardas estavam na entrada da estação. Alguém o surpreendeu pelas costas, com uma faca na mão. Calgu apunhalou o soldado no pescoço. Seu camarada fez o mesmo com o segundo guarda, ajustando o rádio ao ouvido. O homem relatou a eliminação de 2 adversários. Ainda havia muitos soldados à frente. Homens armados em uniforme estavam à espreita na esquina. Uma voz veio do rádio em sua mão. O velho pegou o rádio. Ele disse que não ensinou seu lutador a reclamar. Enrugando as sobrancelhas ameaçadoramente, ele mandou seu camarada calar a boca e acabe com todos os inimigos. Agarrando a metralhadora nas mãos, Calgu decidiu cumprir a ordem. Uma cerca de lâminas cercava o viaduto. Alguém perguntou ao velho se ele estava pronto e anunciou o início da operação. Ao ouvir uma resposta positiva, o velho perguntou se seus camaradas tivessem lidado com todos. Quem estava lá? Havia pessoas com metralhadoras atrás dele. Uma voz do rádio disse: o comandante estava sob sua proteção e que a equipe poderia se divertir com o resto. Risando, o velho disse que gostava do seu camarada. Quem parecia seu chefe, o viaduto estava vazio. Ouviram-se tiros. Liderados por Calgu, atiraram nos inimigos, um após o outro. Os soldados invadiram a estação. Alguém gritou que havia um atirador à esquerda, acima do painel de controle, e que havia muitos inimigos abaixo, observando o que acontecia. O líder da equipe para passar algo para ele. O homem atrás dele se curvaram. Um casaco de couro voou ao ar. Uma metralhadora estava nas mãos do idoso. Ele imediatamente começou a atirar em todos os soldados. Na frente, cinzas subiram ao ar. Alguém suspirou
Aliviado, o velho abaixou a cabeça e perguntou se a batalha terminou. O homem, à frente, assentiu. O homem avançou em meio a uma poça de sangue. Os membros do acampamento estavam parados na entrada do café. Colocando as mãos nos quadris, o velho perguntou o que estava acontecendo, colocando a mão no ombro dele. Rápida resposta. O comandante ainda não terminou seus assuntos, ainda derrubando a porta de serviço. O mercenário perguntou o que o amigo estava fazendo. O protagonista e Chino se viraram. O homem perguntou se ele havia sido capturado. Yoren sorriu ao ver seu camarada. O velho, franzindo o rosto de desagrado, perguntou com quem ele lidaria se o comandante morresse, achando que ele só estava preocupado. O cara perguntou qual era a situação. O velho respondeu com seriedade. O inimigo foi totalmente destruído. Um combatente morreu por causa de um bom atirador. Ao ouvir isso, o líder da gangue franziu a testa com fúria. O jovem lamentou. Com as mãos nos quadris, o velho declarou que sua unidade seria usada como escudo humano novamente. Achando que essa não era a intenção, o líder do acampamento sacudiu a cabeça. O homem perguntou o que o comandante faria com o inimigo. Swift ficou ao lado dele, segurando a corda. O protagonista pediu para amarrar Chino, porque precisavam discutir algo. O inimigo olhou para baixo e sorriu. O velho perguntou sobre o que conversar e sugeriu que o matassem. Havia caixas de papelão nas prateleiras. O velho foi pedido para parar. O céu escuro pairava sobre a estação. O mercenário apertou os dentes, de raiva, afirmando que estava pronto para desmembrar a mãe de Xunyang, franzindo. Yoran pensou que Ione havia se rebelado ao lado de Chino, fazendo-o acreditar que o acampamento seria presa fácil. Então, a garota criou as 3 formações mais poderosas. Rodeando o acampamento de Shenzhen, a luta era o plano dele. O Chino amarrado estava ao lado dos heróis. Olhando para trás, o garoto sugeriu ir para Butuan, porque o acampamento iria logo atacar os abundantes suprimentos da área de Bupyong se afastando. O velho disse que voltariam e que seu comandante poderia fazer o que quisesse. O garoto desejou sorte, a porta bateu com força. Os olhos de Chino se alargaram em tensão. Surpreso que todos os seus subordinados, todos foram aniquilados, enquanto o inimigo só perdeu um combatente, frente a ele. O protagonista relembrou suas palavras sobre como a maioria do inimigo morreria em caso de confronto. O homem, desviando o olhar, disse que era inacreditável. Yoren, surpreso, baixou as sobrancelhas ao ver um homem. Quem valorizava a vida de seus camaradas, acima de tudo, reagiria assim. Sentado em uma cadeira, o soldado perguntou o que aconteceria com ele. O garoto respondeu que poderia matá-lo sem dor, ou dar a ele a chance de recomeçar. Chino sorriu e perguntou se era possível enviá-lo de volta ao acampamento. Após matar seus camaradas, relaxando os músculos faciais, o jovem respondeu que se sentiria desconfortável. Então, o homem poderia se juntar a eles, encolhendo os olhos. Ele explicou que estava oferecendo isso. É um símbolo de velha amizade. O líder do acampamento disse que seria difícil ele se encaixar, mas perder camaradas não era incomum. Aproveite os novos. Chino surpreendeu-se franzindo as sobrancelhas. Fechando os olhos, ele disse que foi um bom esforço. Ainda assim, ele se sentia triste. O protagonista o observou com uma pergunta nos olhos, olhando para baixo com olhos vidrados. O homem explicou o que aconteceu. Depois de espalharem boatos sobre a morte do caçador de cães, o líder estava em um morro, à frente de seus guerreiros. Ele precisou absorver todos os acampamentos locais, para que outro senhor não surgisse.
Havia muitos entre eles que eram belicosos, mas desordeiros. Xianxiu sorriu. Qin Jin ajustou seus óculos. Os homens de chapéus vermelhos estavam atirando na multidão de zumbis. Shino admitiu, ele queria criar um acampamento totalmente diferente. Mas estavam matando invasores aleatórios e forçando os sobreviventes a se juntarem. Em algum momento, tudo saiu do controle. O homem franziu o rosto, ele não queria lutar. Quem matou o caçador de cães? Havia pessoas armadas atrás dele. Portanto, ele teve que transferir seus camaradas para outra área. Yuan endireitou os ombros. Ele era o único, exceto Sanchu. Quem apoiou o líder? O protagonista franziu as sobrancelhas. Surpreso, Shinoa's olhos se alargaram. Ele disse que só estava agindo como comandante. Mas todos os verdadeiros camaradas dele estavam em mapa. Ele falava dos que estiveram com ele desde o início, exceto Sunji e Xiangua. Quem foram mortos pelo caçador de cães? Pessoas com armas nas mãos sorriam. Johan achou que seu velho amigo nunca ligaria. Seus camaradas subordinadas. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seu rosto, colocando as mãos nos quadris. Ele percebeu. O líder dividiu seus homens em camaradas e subordinados necessários para protegê-los. Uma grande poça de sangue se formou atrás dele. Risando, o garoto disse que retractava suas palavras sobre a incompetência do antigo amigo. China, olhando para baixo, disse que, na verdade, era verdade, porque o acampamento foi criado como meio de protegendo pessoas de outras pessoas. Como caçador de cães sentado numa cadeira, ele decidiu que isso era excessivamente ambicioso e arrogante. Em pé diante dele, o jovem observou. Ninguém faria isso melhor do que ele. Um sorriso apareceu no rosto do homem. Ele perguntou quem era o líder em sua vida passada, olhando para baixo. O garoto respondeu que o líder era seu camarada, abaixando as sobrancelhas. O líder da gangue percebeu que na última vez perderam para o caçador de cães. E dessa vez, ele foi derrotado pelo amigo. O cadáver ensanguentado de Sungu jazia imóvel. O protagonista explicou: ele só conseguiu derrotar Gyeongjin porque conhecia sua existência e hábitos. Shinel abaixou a cabeça e disse que precisava ser objetivo e que desta vez era a vez de seu camarada. Owan o olhou confuso. A boca dele caiu de surpresa quando o homem pediu que ele cuidasse do acampamento. Shino ergueu a cabeça e sorriu. O garoto estreitou os olhos e prometeu dar o melhor de si pelos novos camaradas. As caixas estavam empilhadas. O homem disse que soava muito pomposo. O garoto se opôs a ele. Os membros da equipe se reuniram na frente da porta de serviço. A porta se abriu, saindo. O garoto perguntou se o idoso havia começado sua missão. Swift respondeu afirmativamente. Eles também precisavam apressar-se, disse o homem. Ao lado de Shino, o líder do acampamento apresentou um novo camarada a todos. Os membros da equipe os observaram em silêncio. O protagonista pediu que todos se relaxassem. Swift franziu a testa e perguntou se tudo estaria bem. Como acabaram de lutar, IH apontou uma arma para a nuca do homem. Havia uma metralhadora no corpo do soldado morto. Shino pegou os homens com máscaras pretas e imediatamente apontaram suas armas para ele. Johan cruzou os braços sobre o peito e pediu que baixassem as armas. Desde que tudo estava bem. O líder explicou. Esse homem veio negociar sem sequer trazer uma arma. O homem pegou a metralhadora. Ele pendurou-o no ombro. O comandante pediu que confiassem nele, desde que este homem era o mais confiável companheiro em sua vida passada. Swift fez gás com os dedos e sorriu, dizendo que haviam mais deles de qualquer forma e que eles não tinham nada a temer. Hayek
e Ed. O novo integrante da equipe foi observado com desconfiança. Chino olhou para baixo e disse: ele estava curioso sobre algo. Ele passou a mão pelo cabelo e perguntou se o comandante sempre era tão tranquilo. Seria difícil se acostumar. Os membros da equipe arregalaram os olhos, surpresos. Então, ele colocou a mão na boca e riu. Uma risada alta ecoou no café com sinalização laranja. Alguém perguntou se era realmente tão notável. Nuvens se acumularam na entrada da estação. Colocando a mão no ombro do novo camarada, Swift sorriu e disse que também não era ruim. Chino pediu para não ser elogiado. Um líder incompetente. Quem condenou todos os subordinados à morte, os caras o observaram atentamente. Então ele enrubesceu e perguntou se ele tinha amigas. Ao ouvir essa pergunta, o homem abriu a boca surpreso. Ao ouvir uma resposta negativa, a garota perguntou se o ideal dele estava entre eles. Serri e Jennings estavam atrás dela. Chino enrubicou-se de vergonha. Depois de sua resposta afirmativa, uma voz feminina foi ouvida. Havia um sinal em forma de xícara, pendurado na parede do café. Olhando para trás, o protagonista pediu para finalizar os cumprimentos e perguntou se o companheiro dele seria para buscar pessoas do acampamento. Ele pediu ao amigo que carregasse as malas. Havia uma mochila no banco. O homem pegou o walkie-talkie. A voz do aparelho perguntou se tudo estava bem. Havia muitos buracos de bala nas paredes do metrô. O líder do bando pediu que todos fossem à estação Yonson, colocando as mãos nos bolsos. Johan disse que precisavam ir agora mesmo. Chino estendeu a mão e pediu um pouco de tempo para arrumar os corpos de seus subordinados caídos. Soldados mortos estavam no chão. Quando se ofereceram para ajudar, o homem respondeu que queria fazer tudo com as próprias mãos, porque era a única forma de retribuir. O cara baixou tristemente as sobrancelhas e concordou. Ele acrescentou que o resto pode ir ao café. E, descanse, a porta de vidro estava aberta. Um céu cinza pairava sobre o arranha-céus. Havia um prédio redondo na rua. Os companheiros de Chino se aproximaram do líder. O jovem sorriu e pensou ter visto muitas caras conhecidas. Então, ele se aproximou do homem com a jaqueta. O jovem ergueu uma sobrancelha surpreso. Ao reconhecer o amigo, eles se abraçaram. Serri ficou surpreso com coincidências assim. Tubos de ferro sustentavam o teto. O líder elogiou sua equipe. Sugeriu que eles descansassem. Pode ir à sede conjunta. No dia seguinte, Schindler olhou para o comandante e perguntou se eles realmente iam à sede. O protagonista disse que originalmente planejaram fazer isso e perguntou qual era o problema. O homem franziu o rosto e disse que um mês atrás fizeram uma expedição para buscar comida na sede. Havia um enorme mutante com cabeça de serpente e olhos vermelhos. Chocado, os olhos de Jowen se alargaram. Ao perceber que era uma hidra, o prédio administrativo estava escondido nas sombras. Quando o caçador de cães sumiu, o acampamento começou a crescer e, após o incidente, o líder foi severamente criticado. Pela liderança do acampamento, o prédio estava cercado de arame farpado. Sobre as portas, havia um aviso que dizia: a loja de departamentos B.I. Turing. Alguém quebrou a janela com um machado. Dentro havia um zumbi de uniforme militar. Você o desfechou enquanto ele passava. Ele supôs que o soldado só pensava sobre si mesmo, bloqueando a porta e se escondendo na loja. Os soldados começaram a coletar suprimentos. Uma névoa vermelha voando enquanto mastigava chips. Um jovem soldado perguntou para onde iriam. Chino respondeu. Eles precisavam ir ao depósito de suprimentos. Ao ouvir gritos altos, ele se virou.
Tornando-se zumbis, os membros do acampamento começaram a morder seus camaradas. O monstro mordeu o pescoço do soldado. O homem, em choque, golpeou com o machado. Os olhos do zumbi ficaram avermelhados enquanto o machado entravava na sua cabeça. Yuan jogou outro monstro para o lado. O soldado esmagou a cabeça do cadáver na parede. Os membros do acampamento estavam no chão. Cobertos de sangue, alguns ainda estavam vivos. Chino, surpreso, abriu a boca. Não compreendia por que os soldados, que não haviam sido mordidos ou feridos. Ele abaixou o machado e perguntou. Ele pediu perdão aos seus camaradas. Alguém pediu socorro, mas sangue jorrou no ar. Você perguntou o que aconteceu. O homem disse não saber. Uma gota de suor escorre pela face tensa. O jovem soldado olhou no espelho. Eles chamaram o comandante. O garoto começou a chorar e disse que não era seu reflexo. Seus olhos estavam inchados e a pele avermelhada. O líder do acampamento levantou as sobrancelhas com medo, sem entender o que estava acontecendo. A foice atravessou a cabeça do recruta. A janela da loja estava quebrada. Chinos gritou que precisavam sair daquele lugar estranho. Rápido, pois seus camaradas estavam infectados. Sem ser mordido, o homem deu um passo à frente. Um enorme mutante com cabeça de serpente pairava sobre ele. Yuan, que o seguia. Ele encolheu os dentes e perguntou o que era. Recordando esses eventos, o líder do grupo confessou estar muito assustado. Então, o protagonista franziu a testa e perguntou. Aconteceu depois? O homem explicou que avançou contra o mutante. Porque ele tinha